Olá, lindos e lindas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais um vídeo polêmico. A pessoa que gosta de uma polêmica, né? Pensa, sou eu, né? Adoro uma polêmica. Pois é, hoje a gente vai falar de Thales Roberto. Conhece, né? Lembra dele, claro, todo mundo conhece o Thales Roberto, né? Aquele lá do Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Nara, 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 nara. Acabei com a música do Thales agora com a minha voz linda, né, gente? Fala sério. Não, então, você conhece, né, o Thales Roberto aí, é conhecido como um fenômeno gospel, né? E assim, ele sempre foi muito polêmico, ele fez algumas músicas aí polêmicas. Teve também o caso da Bíblia do Thales, que foi algo bem engraçado. Eu acho bem engraçado esse negócio de Bíblia do Thales, Bíblia da Mara, Bíblia de não sei quem. É umas viagens aí, né, que dá no povo, mas amém. Enfim, ele já se envolveu em várias polêmicas, foi lá no Jô Soares, a entrevista dele do Jô Soares, gente. Deixa pra lá, abafa o caso, porque foi uma coisa de louco. O cara come tampinha de refrigerante, né? Você não assistiu, assiste, que é engraçado. Eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, né? O cara tão usado por Deus, aí ele vai no Joe pra comer tampinha de Coca-Cola. Mas amém. Bom, várias coisas o Thales já aprontou. Mas uma coisa é indiscutível, ele é um homem de Deus, amém? Com todas as loucuras dele, ele é um homem de Deus. Ele é realmente uma pessoa, né, que tem dons que ele recebeu de Deus, né, gente? Ele tem uma voz privilegiada, né? Ele realmente, ele fala conosco através dos seus louvores. Eu creio que muitas pessoas se converteram ouvindo os louvores de Thales Roberto. Então assim, ele realmente é um homem usado de Deus. Ele é muito usado, mais especificamente ele prega também, já vi algumas pregações dele, né? Tem um testemunho bem bacana, bem impactante, bem edificante, mas o chamado dele realmente é na música, né? É um louvor, e é indiscutível que ele recebeu realmente um dom de Deus para isso. E assim ele se tornou um fenômeno gospel. Aí o que aconteceu? Você que está pegando bonde andando, vamos dizer que você não sabe, né? Que eu creio que todo mundo que está me assistindo sabe o que aconteceu, né? Em 2015, o Thales pegou e fez assim como é que eu posso dizer? A boa das boas, né? A pérola das pérolas. Ele simplesmente, em um show em Brasília, ele foi anunciar aí que ele tinha, né, recebido um chamado de Deus para ir para o mundo secular, que ele iria parar de cantar música gospel. Enfim, ele se embananou todo com esse anúncio que ele foi dar e acabou falando um monte de besteira, né? E a frase conhecida aí, que foi: eu estou acima da média. E foi realmente a frase infeliz do Thales. Além de, claro, né, ele, para complementar ainda, né, porque ele fez uma besteira, mas besteira pouco é bobagem, então vamos, né, fazer a besteira de verdade. Aí ele pegou e falou muitas bobagens aí de outros cantores gospel, falando que no mundo gospel só tinha gente fraca, que cantar, né, no mundo gospel era como bater em bêbado, e que ele estava acima da média, que ele era o bom, isso e aquilo. E aí o que aconteceu? Caíram matando de cima do Thales Roberto. Claro, óbvio, né? Críticas e críticas e críticas e críticas.
críticas, muitos cantores gospels gravaram aí vídeos mostrando a sua indignação, produtores, algumas pessoas foram até pesadas também nas palavras, claro, muitas pessoas foram feridas, com total, né, direito de não gostarem realmente, amém? Ninguém gosta de ser ofendido, amém? Ele mexeu aí com o povo gospel de uma forma geral, e teve repercussão, teve a crítica, teve o massacre todo em cima do Thales Roberto, enfim. Aí, o que aconteceu, né? Thales Roberto sumiu. Desde então, a gente não vê mais ele aí na mídia, enfim. E ficou aquela diz que me diz. Será que ele desviou ou será que ele não desviou? Será que ele foi mesmo para o secular ou será que não foi para o secular? Pois é, primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, sobre o que aconteceu em 2015, tá? Vamos começar por aí. O que aconteceu, pra mim, é muito claro, muito fácil de equacionar aí o que aconteceu com o Thales Roberto em 2015, tá? Quando ele teve essa explosão aí de falar essas besteiras todas. Eu vejo assim, eu tô falando a minha opinião agora, tá, queridos? Que a sua opinião pode ser que não seja igual à minha, não tem que ser igual à minha, tá? Você tem direito de ter a sua opinião, igual, diferente, enfim, cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, na minha visão, o que aconteceu com o Thales foi o seguinte, tá? Como eu disse, ele é um homem de Deus, é um homem que tem, sim, um dom, né, específico na música, amém? Tem uma voz privilegiada, nós sabemos que isso vem de Deus, é um dom de Deus, mas ele tem e nós temos que reconhecer isso, tá? E, pra mim, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele não soube lidar com isso, ele não soube lidar com o dom que Deus lhe deu. Ele não teve maturidade para lidar com isso, tá? Porque assim, quando você faz algo muito bem, isso vai atrair elogios, seja lá o que for. Vamos trazer isso, vamos restringir isso aqui ao nosso mundo gospel, né? Se você é um pastor que você prega muito bem, que você tem o dom da palavra, nós sabemos que tudo vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus, mas você é um pastor que você prega muito bem, isso vai atrair elogios. Você canta muito bem, isso vai atrair elogios. Ou seja, tudo que nós fazemos muito bem vai atrair elogios. E o Thales, ele canta muito bem, né? Lógico que a gente não pode esquecer que essa capacidade vem de Deus. Amém? O que acontece quando a gente recebe muitos elogios, né, gente? Nós temos uma coisa chamada ego, né? E esse ego, ele precisa ser muito bem trabalhado com Deus. Quando esse ego ele não é muito bem trabalhado com Deus, quando nós não damos importância para esse ego, não trabalhamos essa parte, acontece o que aconteceu com o Thales. Ou seja, o que aconteceu com o Thales pode acontecer com qualquer pessoa. Amém? Que esteja aí em evidência, que esteja fazendo um trabalho muito bem feito. Dá para entender? Então, tipo assim, você você prega, muito bem, aí você prega, todo dia você escuta, nossa, como você prega bem, irmã, nossa, como você é usada por Deus. Nossa, como você tem o dom da palavra. Nossa, você é muito sábia, você é muito isso, você é muito aquilo. Você tá entendendo? As pessoas não falam, geralmente. Nós sabemos que vem de Deus, mas as pessoas, quando elas vêm nos elogiar, elas não falam. Deus te capacita muito. Deus te faz uma boa pregadora. Glórias a Deus por isso. Geralmente as pessoas veem você. Esse você vai entrando dentro de nós. E vai virando eu, que é o ego. Não é?
E esse ego vai inflando, nós vamos inflando, nós vamos realmente nos sentindo. Quando nós vemos, a gente está se achando acima da média. Foi o que aconteceu com o Thales. Amém? Então, de repente, talvez, eu não sei, talvez faltou um pouco de cuidado, até mesmo de quem discipulava a vida dele, de quem ministrava a vida dele, de ter olhado para esse lado, né? De ter visto, nossa, ele faz isso muito bem, então vamos prepará-lo, né? Vamos, né, fazer com que ele entenda que é de Deus, que é dom de Deus, que nada é dele, que nada é para ele. Talvez isso passou despercebido, talvez não houve cuidado, não sei. Mas o que aconteceu para mim foi isso. Para mim isso é muito claro de ver. Ele não teve maturidade de lidar, né, com o dom que Deus lhe deu, né, com as capacidades que Deus lhe deu, e ele realmente se achou acima da média. Isso pode acontecer com qualquer um, volto a dizer. Tá? Então, também ficar massacrando o cara e falando, o cara isso, o cara aquilo, não podia ter falado isso, ele não devia ter falado isso, ele foi infeliz de falar isso, mas ele falou. E você no lugar dele, talvez você falaria, porque você sabe quanto ele ganhava para ir fazer shows, você sabe quanto as igrejas pagavam para ele ir lá dar o testemunho dele. Complicado, né, irmão? A gente pegar e falar, massacrar o cara. Porque muito do que aconteceu com o Thales, na verdade, acontece com outras pessoas também. Já aconteceram com outros fenômenos gospel, tá? Mas assim, a gente sempre coloca a culpa no cara. Mas muito dessa culpa é nossa. Porque assim, claro que ele merece receber uma oferta, né? Não estou discutindo isso, não estou falando que ele tem que ir nas igrejas de graça, entendeu? Isso é outra questão, entendeu? Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas assim, tudo bem de fazer uma oferta pela vida dele, né? Mas assim, é um exagero o que se paga, o que se pagava, né? E o que se paga não só para o Thales Roberto, mas para muitos aí, né? Artistas gospel, que agora virou artista gospel, né? Então, quer dizer, tudo isso, entendeu? Influencia. Virou artista gospel, né? Não é mais levita, agora é cantor, né? Tá se misturando muitas coisas aí com o secular. E aí depois você quer cobrar de quem? Do cara que recebeu o dom de Deus? A conta só dele, será? Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então, pra mim, o que aconteceu foi isso. Agora, essa questão de ele desviou, ele não desviou. Outro dia, inclusive, até um canal, acho que foi o Compartilha Crente. Gente, se não foi, você me desculpa. Eu sou uma bênção para gravar os nomes. Mas eu acho que foi Compartilha Crente, colocou um vídeo bem legal, né? Dizendo que o Thales, ele não desviou, que ele está, né? Esse tempo que ele ficou, ele estava fazendo um trabalho em outros países, enfim. Achei bem legal o vídeo, né? Só que até comentei lá, né, que a questão de desviar, né, essa questão de, ele desviou, ele não desviou, é assim, né, eu vejo as pessoas falando, fulano desviou, o que é? E aí eu vejo que as pessoas não sabem o que é desviar. Né? As pessoas que falam isso, que desviou, elas não sabem nem o que é desviar. Porque desviar é o quê? Tem gente que acha que desviar é deixar de ir para a igreja. Fulana não vai mais na igreja, desviou. Fulana voltou para o mundo, desviou. Não que voltar para o mundo não seja que você desviou. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o fato de você ir ou não ir na igreja não configura desvio, né? Desviar quer dizer sair da palavra, sair, né? Quando você está indo reto, né? Desviar é isso, você está indo no caminho reto, aí você faz assim, você desviou. Tá entendendo? Então, desviar dos caminhos do Senhor é sair dos caminhos do Senhor. E para sair dos caminhos do Senhor, você não precisa necessariamente sair da igreja.
Por quê? Tem pessoas que estão dentro da igreja, né? Todos os dias, todos os cultos, que são cristãos e estão desviados. Pasme, mas tem, tá? Pessoas que estão na igreja desviados. Por quê? Porque o desvio, ele tem muito mais a ver com o seu comportamento, com as suas atitudes, para a direção que você leva a sua vida. O desvio não tem nada a ver com você estar indo na igreja, com a sua frequência em igreja ou não. É claro que nós precisamos, sabemos da importância que tem em nós congregarmos. É importante sim, isso é bíblico até, tá? Nós congregarmos. Mas o desviar, ele acontece muito antes de sair da igreja. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, fulano, a gente fala que fulano está desviado quando ele saiu da igreja, né? Saiu da igreja, sumiu, está desviado. Mas, olha só, ninguém tá 10 anos, é crente há 10 anos, sei lá, 5 anos, não sei. Tá lá, anos, você é cristão, aí de repente você fala, hoje eu vou desviar. Vou sair da igreja e não vou nunca mais voltar. Não acontece assim. O que acontece? Primeiro você começa a diminuir a sua frequência na igreja. Aí você ia todo dia, você começa a ir 3 vezes por semana, 2 vezes, uma vez por mês. Aí você começa já a não ser mais aquela mulher de oração que você era. Aí você já começa a olhar para coisas, ter interesse por coisas do mundo que você já não tinha. Entendeu? Então é algo bem gradativo, até você chegar mesmo e falar, agora já não vou mais na igreja mesmo. Mas quando acontece isso, já estava desviado há muito tempo. Então, para mim também, o Thales, quando ele disse eu estou acima da média, ele já estava desviado. Se ele deixou de ir para a igreja esse tempo ou não, isso para mim não quer dizer nada, porque ele já estava desviado quando ele disse eu estou acima da média. E não foi no dia que ele disse isso, tá? Não foi no dia que ele disse isso que ele se desviou. Na verdade, ele já estava desviado há um tempo, né? Por quê? Porque nós sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando ele disse isso, aquela noite, naquele show, eu estou acima da média, falou aquele monte de besteira, na verdade, isso já estava dentro dele há muito tempo. Há muito tempo ele estava recebendo elogios, há muito tempo ele estava inflando o ego dele e se ensoberbecendo, e aquele dia saiu, mas ele já estava desviado, porque a soberba nos afasta de Deus. Amém? Então a questão de ele ter sumido porque se desviou ou não, eu acho besteira as pessoas ficarem levantando isso. Foi esse o vídeo que o Compartilha Crente acho que fez, né? Que foi um vídeo muito bacana, que ele esclareceu que o Thales ele não deixou de ir para a igreja. Amém? Que as pessoas estavam falando que ele estava desviado, não sei o que. Então, quer dizer, as pessoas não sabem nem o que falam, porque desviado ele já estava. Tá? Um beijo pra vocês, tá? Compartilha Crente. Se não for de vocês o vídeo, também um beijo pra vocês. E que eu não sei se é realmente, eu acho que é. Eu assisti agora esses dias, mas eu tenho uma cabeça assim privilegiada às vezes. Então, em relação ao desvio, eu gostaria de falar isso. Agora, hoje eu entrei no meu Facebook, né? E esse é o grande motivo de eu estar falando tudo isso até agora. Eu entrei no meu Facebook e eu vi, né, um vídeo que o Thales Roberto, ele gravou ao vivo, acho que foi ontem, mas eu só vi hoje. Ele gravou ao vivo fazendo um pedido de perdão. Pedido de perdão por isso, por todas essas coisas que ele fez aí, que ele falou em 2015. E eu achei assim algo fantástico que ele fez, sabe? E eu falei, poxa, massacraram tanto o cara, foi tanta crítica, né? O vídeo dele viralizou, né? E agora ele tem uma atitude dessa, de vir e pedir perdão para as pessoas.
Inclusive, ele pediu perdão pro Fernandinho, pra Bruna Carla, disse até que ligou para cada um deles, pro Anderson Freire, pro André Valadão, amém? Para as pessoas que ele feriu, que ele colocou no meio aí da bagunça dele, E agora pro público, ele veio e pediu perdão para as pessoas, para os cristãos, para as pessoas que viram esse mau exemplo aí que ele deu, essa besteira que ele falou. E eu achei digno também de levar essa atitude adiante, amém? Porque nós precisamos nos atentar para esse tipo de exemplo, Porque esse é um exemplo de humildade que ele está nos dando. Ele poderia gravar um vídeo dizendo simplesmente, olha gente, eu fiz aquilo lá, sabe, em 2015, porque, sabe, não foi isso que eu quis dizer, sabe o que aconteceu? É que ele poderia dar 1000 justificativas, tentar enrolar todo mundo, entendeu? Tentar uma manipulação aí, para se explicar e sair bem na foto. Mas não, ele simplesmente gravou um vídeo pedindo perdão e dizendo ainda que ele não ia se justificar, porque ele realmente errou. Então eu vejo isso como um exemplo, como um ensinamento. Claro que tem pessoas que vai dizer assim, mas será que ele fez isso porque ele está querendo voltar para a mídia? Amém? E sim, a questão dele ter ficado sumido, ele também explicou que ele estava na América Latina durante esse tempo, amém? Mas que ele, continuou aí no mundo gospel, no ministério, porém na América Latina durante esse tempo, enfim. Ele não estava fora da igreja, tá, gente? Mas desviado, eu já expliquei aqui. Então, ele explicou isso. Como eu disse, eu sei que tem gente que vai dizer, mas o cara tá falando isso porque agora ele quer voltar pro Brasil, então ele tá falando isso porque ele quer voltar pra mídia. Então por isso que ele tá com esse pedido de perdão. As pessoas, vai ter gente que vai falar isso, com certeza vai, Nós somos podres. O nosso olho tem uma tendência a querer olhar para as coisas ruins, Vamos começar, gente, a olhar para o lado bom das coisas. Os nossos olhos têm que ser bons. Os olhos são as candeias do nosso corpo, diz a palavra de Deus. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo estará em trevas também, diz a palavra de Deus. E nós sempre temos essa mania de ficar olhando pro negócio podre, pro negócio que tá feio, pro negócio que tá errado, Não importa, queridos, qual foi a intenção dele. Se a intenção dele é somente pedir perdão para voltar para a mídia, para ganhar crédito de novo, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Então, é um tratar do Senhor com ele. A intenção dele, eu não sei. Eu creio que ele realmente está quebrantado, que ele aprendeu, que ele foi tratado durante esse tempo, com tudo isso que aconteceu. Eu creio, eu quero crer nisso, amém? Porque eu torço para que ele realmente entenda o propósito que o Senhor tem na vida dele, que é muito grande, amém? Então eu creio nisso, eu quero crer nisso, meus olhos são bons. Eu não quero ficar olhando pro Thales e falar, esse cara é aquele cara lá que falou aquela besteira, estou acima da média. Não, eu olho pro Thales e falo, esse cara é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Amém? Então eu creio que ele realmente está arrependido, que ele veio pedir esse perdão após ter sido quebrantado. Amém? Mas se não for isso, se eu estiver errado, não é problema meu, é problema do Senhor. E também não é problema seu e nem de ninguém, tá? Mas o exemplo está aí. Ele deu um bom exemplo. Ele nos deu o exemplo do que Deus espera de nós. Independente da intenção, nós temos um exemplo aí a seguir,
Nós temos uma lição aí para aprender, que o Senhor está nos dando usando a vida dele, independente da intenção. Amém? Porque eu vejo, queridos, que há muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes religiosos, muitos cantores, muitos servos de Deus, que também se acham acima da média, que têm se achado, assim como o Thales se achou aí em 2015, eu vejo pessoas se achando também, sabe? Pastores que acham que só eles sabem das coisas, que eles são os melhores. Cantores que acham que elas são o brilho do culto, porque sem elas o culto não é nada. Obreiros que se acham os melhores obreiros. Enfim, né? As igrejas estão precisando desse tipo de exemplo, de seguir esse tipo de exemplo, de se diminuir, de ter humildade, amém? Porque a única diferença que eu vejo muitas vezes nesse tipo de pastores e líderes e obreiros e servos de Deus que estão aí se achando acima da média também, a única diferença que eu vejo nessas pessoas é que elas não são figuras públicas. Então o que elas fazem, né? Esse achar, se achar, esse ego inflamado não repercute tanto como foi no caso do Thales. Só fica ali num grupo fechado, numa denominação, amém? Mas é o mesmo problema. E há muitas pessoas se achando acima da média, se achando melhores do que Deus, achando que Deus precisa delas para fazer algo. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa do pastor tal, do fulano de tal, não, querido. Deus tem um chamado para todos nós. Se você quiser fazer, amém. Se você não quiser, Ele vai levantar outro. Nós não somos a última bolachinha do pacote, gente. Sabe? E tem muita gente se achando a última bolachinha do pacote, se achando acima da média, se achando melhor do que os outros. Ah, porque eu falo com Deus, você não. Ah, porque eu sei, porque eu. A única diferença é, como eu disse, não são figuras públicas, não estão na mídia, os holofotes não estão do mundo virado para elas, então não repercute tanto. Mas o Senhor está vendo, tá? E a sua soberba, para você que é assim, que tem sido assim, ela já chegou nos céus. Então, não vamos criticar nesse momento mais uma vez aí o Thales. Vamos aprender com eles, tá, igreja? Vamos aprender com ele. Porque é isso que o Senhor quer nos ensinar. Independente da intenção dele, eu creio que o Senhor quer nos ensinar para que sejamos uma igreja humilde. Porque a igreja está precisando de humildade. Amém? A igreja está precisando de homens e mulheres humildes que possam se enxergar como pessoas passíveis de erros e que possam reconhecer os seus erros e pedir perdão. Amém? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Falei demais já.